Boa noite, estamos no ar. Esse William Bonner tá diferente, né? Já devolveu o celular pro meu sobrinho, só um minutinho. Pega, João. Pega aí, dá pro João. Quem é o William Bonner? Patrícia Poeta na minha frente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu, Cine Lopes, falando diretamente ao vivo aqui de Manaus, da minha residência, né, da minha humilde residência. Agradecer a todos vocês que já estão aqui comigo. Avisa que a HTzinha está no ar nessa edição extraordinária, segunda da semana, né? E promete ter outras, né? E você ajuda aí muito, contribui com a HTzinha, fazendo o kit aí, né? Curte as postagens do Portal Fest Norte, seja um dos seguidores do portal e também compartilha esta transmissão. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode fazer o Pix de incentivo desta live para HTzinha, um Pix simbólico de R$3 apenas. Você não é obrigado, tá? Pedir é melhor do que roubar, já diz o ditado. Então, R$3 o Pix de incentivo para esta live. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar aqui fixado a chave, tá? Você não é obrigado, não. Você não quiser dar, tudo bem. Não precisa, não, tá bom? Cadê? Pronto. Vou deixar aqui fixado. Deixa eu aparecer. Aqui, deixa eu fixar agora. Pronto, está aí fixado o Pix de incentivo de R$3 apenas. É simbólico, tá ok? Então, você não é obrigado. Dá quem quer, né? E ajuda quem quiser também. Hoje a HTzinha está na Coca-Cola. Não estou no gin. Acabei de chegar do passeio com o meu curuminzinho. Então eu vou tomar Coca-Cola aqui para digerir as coisas, né? Rafael Iannuzzi, um beijo no teu coração. E a todos do portal Sama Uma, do podcast Sama Uma, que a gente participou, eu e o Denis, e foi sucesso absoluto. Assistido o do presidente Jean Lobato. Valeu a todo mundo aí, a Carla, a todos, tá bom? Hoje eu tô na Coca. Bem, o que a gente vai tratar hoje? Nós vamos tratar nessa edição de hoje sobre a entrevista de Mencius Melo. Vamos falar sobre a live que a ex-porta-estandarte Daniela Tapajós fez hoje também no seu Instagram. Pena que não salvou, mas quem assistiu e algumas pessoas gravaram algumas partes. Vamos falar também das notas que surgiram hoje, né, das justificativas dos jurados, que já está aqui no Portal Fest Norte, que você pode acompanhar, tá bem? Vamos então pela ordem, né? Pela ordem. Hoje houve duas entrevistas pelo lado garantido, né? Na Rádio Tiradentes, no programa do Ronildo Tiradentes, a entrevista com o presidente Antônio Andrade. E na Rádio Clube de Parintins, a entrevista com o Mencius Melo, ele que era um dos cabeças pensantes, se não a cabeça pensante, da Direção-Geral do Espetáculo, DGE. O presidente Antônio Andrade, eu não ouvi a entrevista, apenas relatos das pessoas, onde ele apontou ali
as dívidas deixadas pela gestão passada, pela gestão Fábio Cardoso e Adelson Albuquerque, e fez apontamentos a respeito disso. Não vou me aprofundar sobre o assunto porque eu não ouvi a entrevista, apenas relatos muito espaçosos, então não vou me aprofundar a isso. Só me causa uma certa estranheza o time para trazer essas informações, né? Sobre a questão fiscal, sobre as outras gestões. E o fez hoje. Todo mundo sabe que a prestação de contas do garantido não houve por conta de um mandato judicial, e mandato judicial não se questiona, cumpre-se. E a pergunta que eu me faço diante dessa informação, de que ele traz a baile a questão da gestão do Adelson, do Fábio, que deixaram 3 milhões de dívida, etc, etc, que isso ocorreu em 2020, nós estamos em 2022. Se hoje o time teve time para trazer essas questões à baile, mesmo a prestação de contas tendo sido cancelada pela justiça, por que não fez lá atrás? Até como forma de se precaver e de proteção. Então, acho que o time, a informação em si, ela é pertinente. O fato em si é pertinente. O time que eu creio, para mim, pelo menos, é fora de time. Podia ter feito uma live antes e dizendo, olha, a realidade é essas. Se fez agora, mesmo não a justiça não autorizando, por que não fez antes? Repito, o time para mim não é dos melhores. E mais uma vez eu penso cá comigo. É um momento de mais ficar fora do holofote do que diante do holofote. É mais benéfico para a gestão do boi garantido se manter distante, pelo menos esse é meu pensamento. Se eu fosse fazer uma consultoria à gestão, ao presidente Antônio Andrade, ou dar um conselho, além do que eu já dei aqui anteriormente, eu diria que é hora de se reservar, sair do olho do furacão, sair dos holofotes e trabalhar mais fora de microfones, fora desse turbilhão, desse vendaval que está a situação no boi garantido. Então, se eu fosse bem próximo, se eu estivesse próximo ao presidente Antônio Andrade, eu diria, presidente, é melhor dar 2 passos para trás, reunir forças, reorganizar a base, buscar entendimento e diálogo com os diferentes, com as correntes dentro do garantido, e não ficar mais em evidência, em exposição. Isso é que eu diria ao Antônio. Eu acho que o amigo do presidente Antônio Andrade tem a obrigação de dar este conselho que eu estou dando. Eu não sei quem inventou que desde que o presidente Antônio Andrade venceu, eu sou inimigo do presidente Antônio Andrade. Nunca me fez nada. Nunca. Sempre me tratou bem. Se de coração ou se por obrigação ou pela situação, mas sempre me tratou bem. Então, se eu fosse
próximo a esse ponto, se eu estivesse ali, neste momento, bem próximo, eu diria, presidente, é hora de sair desse furacão, do olho do furacão. Sair, deixar de ficar em evidência. E construir as condições para a sua permanência, para a sua sobrevivência na gestão. Ele, como candidato eleito, tem o total e absoluto direito de permanecer no seu cargo, total e absoluto. O estatuto não disse que o presidente perde, tem que ser retirado. A gestão tem que ir embora. Não diz isso. Se sair, sairá pelo descontentamento dos sócios e por outras razões, as quais não há razão de ter perdido o festival, apesar da maneira que perdeu. Certo? Já disse aqui, não escondo de ninguém, repito. Se eu fosse o presidente Antônio Andrade, neste momento eu renunciaria e deixava o caminho, deixava a vaga para a ida, para dar prosseguimento à gestão de uma maneira mais calma. No mínimo calma. Mas isso é eu faria isso. Se fosse eu. Mas, ao que vejo, não acontecerá. Seu Antônio Andrade tem o direito de ficar? Tem. Mas ele sabe da situação. Já deve ter ponderado. Então, ele vai ficar. Esse é o pensamento, o entendimento dele. Eu não ficaria. Eu não ficaria. E reforço o conselho, eu acho menos perigoso, mais tranquilo a renúncia para salvar a gestão deixando a vice do que a possibilidade de sair tanto a vice quanto ele. Pelo menos esse é o cenário que eu vejo. É claro que aí depende de muitas coisas. Depende da questão política. Claro que há elementos políticos, há forças políticas pró e pós e contra. É evidente. Há movimentos de um lado e de outro, tanto para fazer com que o presidente Antônio Andrade seja destituído, quanto para que o presidente Antônio Andrade permaneça no cargo. Há entendimento de que a permanência dele é menos prejudicial do que a sua renúncia perante a imagem do festival, perante a imagem dos patrocinadores, etc. E há as pessoas que têm o entendimento de que a permanência dele dificulta esse diálogo, dificulta a imagem tanto de um quanto de outro. Eu confessadamente que eu estou mais para esse último do que para o primeiro. Mas essa é uma particularidade minha, uma opinião minha. Deixar bem claro, é uma opinião minha. Eu, no meu entendimento, é esse. Acho que a permanência é muito mais prejudicial. Por quê? Porque, primeiro de tudo, o presidente Antônio Andrade já perdeu o apoio popular. É só você dar uma checada e uma olhada nas mídias e ver que a opinião pública está totalmente contra e desfavorável a ele. O que ele não teve em 2 anos desses 2 últimos mandatos, 2 anos de mandato, ele teve nessas últimas semanas, que foi uma oposição raivosa, uma oposição dura, tanto dentro do garantido quanto fora, de torcedores e sócios. Então não vai ser das tarefas mais fáceis, a depender das atitudes, das ações, dos acenos que ele faça daqui para frente. Acho até que está demorando em fazer alguns acenos. Se era outro conselho que eu daria se estivesse ali do lado dele diariamente agora, de fazer acenos. Só a destituição da DGE e de pedir todos os cargos
comissionados de diretoria, eu acho que é um aceno muito pequeno e que não surtiu efeito perante as controvérsias e os pontos contrários que houveram nesse meio tempo, né? O vídeo do Sabá, hoje a Daniela Tapajós, a saída da Daniela Tapajós, hoje o vídeo. Né? Então, eu não vou me aprofundar a entrevista do presidente Antônio Andrade, porque eu não ouvi. Só num grupo onde eu tenho, falaram que ele tocou nesse assunto das dívidas do Adelso e do Fábio. Eu acho o time que foi errado, podia ter feito isso antes, para se proteger, para se precaver para este momento. No meu entendimento. E aqui eu já chamei a atenção para uma situação. Desde o podcast do Samaúma que eu estou dizendo isso. A quem interessa a queda do presidente Antônio Andrade? Essa é uma das perguntas a serem respondidas. Ele sai, mas entra quem? É outra pergunta. Outra pergunta, afinal de contas, de quem é a culpa pela derrota no Festival Folclórico de Parintins? Essa é a pergunta que a grande maioria dos torcedores e esmagadora maioria se pergunta. Quem é o responsável, de fato? Porque hoje ninguém é. Você ouve entrevistas e declarações, não fui eu, não fui eu, não fui eu. E de quem é a culpa? Essa é uma resposta, é uma pergunta ainda sem resposta. A ex-porta-estandarte Daniela Tapajós fez um vídeo hoje, uma live no seu Instagram, onde ela conta e revela os motivos pelo qual ela saiu. E aí, a coisa ficou bem feia. A coisa ficou muito feia, as declarações que Daniela Tapajós fez. Foram declarações muito duras. A Daniela Tapajós disse, entre outras coisas, e reforçou aquilo que falou em nota da renúncia, de assédio moral, dizendo que ela e a Edilene não tiveram todo esse apoio que falaram, que disseram, que outras, e aí ela não especifica quem, teve 100% de apoio, enquanto elas duas não tiveram tanto apoio assim, ou quase nada. E aí? Pior ainda, falou explicitamente aquilo que até as pedras de Parintins sabem e têm conhecimento, que ocorre nos bastidores do festival há muito tempo, que é a questão do assédio sexual. Isso não é novidade, isso não é de hoje, não é de ontem, isso já acontece há muito tempo. Só que isso sempre era tratado de forma muito velada. Sempre era tratado ali no fundo dos bastidores. Agora, um item
um ex-item, trazer isso a baile, isso sim é novidade. Tratar a questão nua e crua, falar de teste do sofá. Isso é inédito. Nunca houve nenhum festival. Porque esse era um assunto que era tratado muito, muito, muito reservadamente. E aí quando ela traz isso à questão, deixa a situação ainda mais feia. Então, a live da Daniela Tapajós foi assim uma coisa muito pesada em termos de revelações. E torna a situação delicada. Quem foi? É a pergunta que não se pode deixar de fazer. Quem foi? Quem foi o assediador? Ou assediadores, não sei. Infelizmente, ela não salvou a live. Algumas pessoas fizeram vídeos de gravação de tela. Mais importante é o que ela disse nesta live. E reforçou aquilo que colocou em nota. O assédio moral, o assédio sexual, teste do sofá, falta de apoio, pressão psicológica, e etc, etc, etc. Minha live hoje ela vai ser rápida, ela não vai ser muito demorada não, porque meu curumizinho tem horário para dormir. O membro da hoje extinta DGE, Direção Geral do Espetáculo, Mencius Melo, concedeu uma entrevista hoje na rádio Clube de Parintins, no programa Fatos e Boatos, do jornalista Gil Gonçalves. Eu ouvi hoje à tarde toda a íntegra da entrevista, mais de 50 minutos de entrevista, na qual Mencius Melo dá ali as suas explicações sobre a derrota, sobre a questão alegórica e tudo mais. Eu não sei se o Mencius Melo está me assistindo ou não. Se estiver me assistindo, Mencius, eu já peço desculpa antecipadamente. E hoje pode ser a ruptura da nossa amizade. Mas eu tenho que parafrasear aqui Israel Palaim. Verdades precisam ser ditas. Eu estou muito tranquilo e muito ciente do que eu vou dizer. E quando eu digo que hoje pode ser a ruptura da nossa amizade, é porque de fato o é. A DGE teve pontos positivos? Teve, e eu disse isso aqui desde a resenha do festival. Teve pontos positivos, sim. E quando eu fiz a analítica do resultado das notas. Coreografia, tribos.
Não sei aqui, não sei como, mas a organização do conjunto folclórico são os exemplos desses. Então, esses pontos é positivo do trabalho da DGE. Iluminação também. Houve, sim, uma melhora significativa. Figurinos, até a página 2. Os figurinos dos itens individuais do bloco B, sim, de qualidade, deu um upgrade. O resultado do bloco também deve-se à DGE. Os figurinos do bloco A não acompanham, os figurinos de composição não acompanham. A chegada de itens como o Amo do Boi, JP, a Valentina Coimbra, a Sinhazinha, foram pontuais. Mas isso é até a página 2. Registre-se, como diz o professor Villa, registre-se. Essas foram as contribuições da DGE. Luz. Cor eu vou discordar um pouquinho, porque trabalhar com 3 cores e dizer que é paleta de cores, desculpa. Não é. Luz, ok. Coreografia, ok. Tribos, ok. Bloco B, ok. Fantasias do bloco B, ok. Mas parou por aí. O problema da DGE não foi, vai muito além da questão alegórica. Precede a apresentação de Arena. Ela vem de antes. O erro da DGE, porque, gente, é direção, tá? Não existe o direção. Então não é do DGE. É da DGE. É a direção geral de espetáculo. Então sempre se fala no feminino. Da DGE é o conjunto da obra. É o antes, o durante e o depois. O Garantido nunca perdeu? Claro que perdeu. Evidentemente que perdeu. Mas o que difere para esse ano, então? Uma coisa muito clara. E aqui eu sempre digo isso. Olha, eu venho dizendo... Quem me acompanha sabe o que eu vou dizer aqui. O problema não é prometer... O problema não é vender o produto. O problema é como se entrega o produto. E eis a questão, o X da questão. A DGE prometeu uma revolução no festival. Prometeu um espetáculo jamais visto para a Nação Vermelha e Branca. Esse foi o produto prometido pela DGE, diuturnamente. E quem prometeu tem nome e sobrenome, parafraseando agora o Edmundo Oran. Chama-se Rubens Alves nas mídias sociais. Prometeram um produto para a galera vermelha e branca que era algo jamais visto, que era o maior dos espetáculos. E quando entregaram um produto muito aquém do prometido. Eis o X da questão. Ah, não deu certo por causa que não teve China. Ah, não deu certo por causa disso. Olha, querido, essa aí é o plano 2. É a página 2. A página 1 é essa. Prometeram algo, não cumpriram e não entregaram. Mencius Melo disse na sua entrevista
que achava um erro desfazer a DGE por conta da derrota, achava errado, não é erro, que achava errado desfazer a DGE por conta de uma derrota. E aí Mencius, me desculpa, HTzinho, mas você me obriga a fazer um exercício de raciocínio lógico. Se é um erro para você desfazer a DGE por conta de uma derrota onde se teve pontos positivos, é certo então desfazer a comissão de arte campeã de 2019? É a pergunta que eu faço, que eu lhe faço. Se é erro para você desfazer a DGE por conta de uma derrota onde teve pontos positivos, foi certo desfazer a comissão de arte campeã de 2019? Eu só estou perguntando. Mencius Melo disse que o momento agora é de diálogo, de apaziguar os ânimos e pensar no futuro. Mais uma vez, desculpa pelo meu exercício de raciocínio. Tudo que a DGE não teve antes, durante e depois do festival foi essas palavras-chave: paz, diálogo e desarmar. Tem provas vivas disso. Enéas Dias é prova disso. Ou teve amor quando mandaram o Enéas embora? Teve diálogo? Teve amor, teve diálogo, teve... se desarmaram quando mandaram embora e dispensaram Roberto, Marialvo, Fred. Quando fizeram o que fizeram com com Glenberg, por algo que não tinha a menor pé e cabeça, aproveitaram-se de uma mensagem antiga para vender a imagem de que ele estava passando informação para o caprichoso. Teve diálogo? Teve desarmamento? Olha, e você sabe do que eu estou dizendo. Eu não vou ser indelicado aqui para revelar as nossas conversas, porque eu seria um grande se eu viesse aqui e revelasse o teor das nossas conversas. E nelas, pena que eu perdi o hábito de gravar as minhas conversas. Pena. Nem mensagem mais eu salvo. Aliás, se eu fosse metade do que dizem, eu teria entregado meio mundo pro seu Antônio Andrade. Porque eu vi pessoas ali que comia com ele, bebia com ele, dizia que ele era isso e aquilo, todo poderoso, babava o ovo dele, mas vieram no inbox comigo para chamar ele, porque... Ai, tu tá defendendo muito o Antônio Andrade, dizendo que ele não foi enganado. Ele não foi enganado, não, ele sabia de tudo, babá, foi omisso, covarde. Se eu fosse metade do que essas pessoas dizem que eu sou,
eu teria tirado prints destas mensagens e teria mandado para o presidente Antônio Andrade para ele ver o nível de pessoas que está ao lado dele, que bate no ombro dele e se diz amigo dele. Eu, pelo menos, sempre sou verdadeiro. Eu sempre que eu falo, eu penso, eu falo aqui. Falo. Diante de todo mundo. Gente que chamava ele de meu grande presidente, veio no inbox comigo, nas conversas. Chamar ele de safado, por aí vai. Ah, se eu fosse da laia. Ah, se eu fosse da maneira como me pintam. É porque hoje eu tô na coca. E quando eu tomo coca eu não seguro os nomes. Mas voltando, tudo que eu não ouvia era paz, eu não ouvia diálogo, pelo contrário. O erro da DGE não é só a questão alegórica. É o conjunto da obra. É prometer e não cumprir. É prometer entregar algo inovador, absolutamente grandioso, um espetáculo, e não entregar nada. O material entregue, o produto entregue, não é do agrado dos torcedores. E em 50 minutos e em momento algum eu ouvi Mencius Melo pedir desculpas da galera vermelha e branca. E eu te aconselhei tanto, Mencius. Naquele dia que você me mandou mensagem, que era pra mim aliviar, né? Nas críticas. Você que gosta tanto de cartas, não escreveu uma linha. Tudo bem que não está no seu Facebook, tem que recuperar, etc. Mas não pediu um pedido de desculpas. Olha, eu, em 2017, fiz uma coisa muito ruim com a Marciele. Que hoje eu me arrependo, assim, grandemente, porque eu não captei a tendência do momento. Mas eu pedi desculpas a ela, pessoalmente. E no podcast que ela nos concedeu entrevista, a mim e ao Juliano Preto Velho, no Que Tu Diz. Eu pedi desculpa para ela porque eu estava errado. Não é possível, Mencius, amigo, que todo mundo esteja errado e a DGE esteja certa. Que você esteja certo. Não é possível que a grande maioria esmagadora dos torcedores do Garantido estejam errados e só você e a DGE esteja certo. Pelo amor de Deus! Cara, a tua entrevista está disponível acho que é na Norte, né? Lê lá os comentários, pega o feedback, Mencius. O povo te odeia, a galera do Garantido te odeia. Odeia o teu trabalho, odeia a tua cria da DGE.
E nem um pedido de desculpa, dizer, gente, eu errei na condução, eu e os meus erramos na condução, a gente pensou em fazer algo melhor. E aí, ainda, olha, um baita de um general, que pra tirar do seu, deixou o comandante também nu. Disse com todas as letras que o presidente da unidade sabia de tudo, participava de tudo. Que uma ou outra, ele não, uma decisão ou outra, ele não sabia, ele não participou. Em outras palavras, disse que o presidente Antônio Andrade não é inocente nessa história. Que belo general, presidente. A história nos conta que os generais antigamente protegiam seus comandantes, morriam por eles. Prosseguindo, Mencius Melo disse que o Boi Garantido ganhou nos blocos A e B e perdeu no bloco C, e que errou só em 3 itens: toada, letra e música, alegorias e vaqueirada. Dos 21 itens em disputa, a DGE só errou em 3, segundo o Mencius Melo: toada, letra e música, alegorias e vaqueirada. Toda a letra e música perdeu, no geral, por uma diferença de 3 décimos. Alegorias, 1,2. E vaqueirada, 4 décimos. Só que olha, evoco a questão do pensamento lógico. Toada, letra e música não impacta os olhos do espectador e nem demanda alto grau de investimento dos recursos captados pelo boi. Vaqueirada vai pelo mesmo caminho. Não impacta e não demanda um alto grau de investimento. Agora, colocar alegorias e dar a entender que ele está no mesmo patamar e tem o mesmo peso que toada, letra e música e vaqueirada, pelo amor de Deus, é chamar quem pensa de idiota e burro. Porque é justamente a alegoria que impacta quem está na arena do bumódromo, sendo torcedor ou não torcedor. É ela que demanda o maior grau de investimento de recursos. É a alegoria. O peso de alegoria é infinitamente maior do que toada, letra e música e vaqueiradas. Para vaqueirada, para dizer só erramos só em 3. Tem muita diferença. Muitíssima diferença. E aqui eu pergunto de novo, na questão alegórica, se a DGE errou na questão alegórica, quem é o responsável por esse erro? Se não é Ito Teixeira, diretor de alegoria, se não é Mencius Melo, que foi quem fez o boi, porque o colegiado ali não funcionava, tu sabe disso, Mencius.
A DGE, enquanto colegiado, não funcionava. Era tudo entregue. É isso aqui. Não havia debate. Tu sabe disso, Mêncios? Não me obrigue aqui a revelar fatos. Se ninguém dos 3 cabeças principais da DGE, porque os demais eram ali, primeiro escalão do top, era esses 3, Rubens, Mêncios e Ito. Se esses 3 não são responsáveis pela questão alegórica, quem é? Se também não é o presidente, quem é? Pelo amor de Deus, nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento. Eu ouvi na entrevista, parece que eu estava com problemas cognitivos, porque eu não conseguia entender, não conseguia raciocinar. E não, Mêncios, não tem contribuição da DGE para o futuro. Esquece, DGE morreu. A DGE morreu. Quando o Garantido entrou na Arena do Bombódromo na primeira noite, a DGE estava morta. Pelo amor de Deus, enxerga o óbvio, meu amigo. Vocês foram corrompidos pelo ego. Vocês foram destruídos pelo ego e continuam sendo consumidos pelo ego. Pelo amor de Deus. E não é verdade que o Garantido ganhou no bloco A e no bloco B. Não é verdade. O Boi-Bumbá Caprichoso venceu em 7 itens. Marujada, Amo do Boi, Sinhazinha, Rainha do Folclore, Ritual, Alegoria e Lenda. O Garantido venceu em 6 itens. Apresentador, galera, organização do conjunto folclórico, uma diferença de 3 décimos, pajé, coreografia, maior diferença de meio ponto, e tuxaua. E empatou em 8 itens. Levantador de toadas, toada, letra e música, porte-estandarte, tribos, figura típica regional, vaqueirada, cunhã e boi-bumbá evolução. Por blocos, o resultado é esse mesmo que eu vou dizer agora. Na primeira noite, o Caprichoso levou os 3 blocos. Venceu o bloco A por 2 décimos, venceu o bloco B por 1 décimo e venceu o C por 6 décimos, fazendo 9 décimos na primeira noite. Na segunda noite, o Garantido vence o bloco A por 1 décimo, vence o bloco B por 4 décimos e o bloco C perde por 3 décimos. Na terceira noite, o Garantido empata o bloco A. Foi empate o bloco A, Mêncios. Vence o Garantido bloco B por 1 décimo e perde e vence também o bloco C por 7 décimos. Se a gente for fazer uma contazinha básica e rápida, no bloco A o Caprichoso vence por uma diferença de 1 décimo, perde o bloco B por 4 décimos e ganha o C por 2. Então, a afirmação verdadeira, porque números a gente não pode ter várias interpretações. Matemática, não, o português tem isso, cabe, mas matemática não. Portanto, o Caprichoso venceu os blocos A e C e o Garantido venceu o bloco B.
É isso. O bloco A ficou 1-1 na disputa cara a cara. Ficou 1-1 em um empate. Só que o Caprichoso levou aí um décimo de vantagem. No bloco B, ficou 2-1 pro Boi Garantido. Isso aí é verdade. E no bloco C, 2-1 pro Boi Bumbá Caprichoso. Você falou, Mencius Melo falou, a respeito do que ele chamou padrão, novo padrão do festival. Falando e personificando e exemplificando nesse padrão, novo padrão do festival. Nossa, tá frio. Deixa eu desligar aqui rapidinho. Nesse novo padrão, a Sinhazinha Valentina Coimbra. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Eu não vou fazer aqui menções à pessoa da Valentina Coimbra. Ok? Piolhos. Porque outro dia foram fazer fuxico e printaram uma postagem que eu fiz no meu Instagram, no meu Facebook, onde eu coloquei a imagem de um dos prints que o meu amigo Patrick Almeida, uma postagem que o Patrick Almeida fez quando foi lançada a demo da Bela Valentina, e eu guardei isso. E aí eu disse, coloquei lá, cambrê de centavos gabaritada. E aí passaram para Valentina Coimbra como se eu estivesse a chamando de cambrê de centavos. Pelo amor de Deus. Quem era que era chamada? Quem foi chamada a temporada toda de cambrê de centavos? Que fizeram memes e vídeos ridicularizando a Valentina Cid? Não foi verdade? Não é isso? Ou eu tô ficando doido? Passaram a temporada inteira ridicularizando a Valentina Cid de cambrê de centavos. Então, quando eu coloquei ali cambrê de centavos gabaritada, eu estava me referindo a Valentina Cid. Até porque o cambrê da Valentina Coimbra é de milhões, realmente. Então, piolhos, quando vocês forem passar a fofoca, passem direito. Passem o correto, saiba até interpretação de texto. Então, eu não vou falar aqui da Valentina Coimbra. E sim da argumentação e da tese do Mencius Melo, dizendo que o padrão do festival hoje é a tecnicidade, o profissionalismo. E ele exemplificou a Valentina Coimbra. E eu vou contrapor a argumentação do Mencius. Eu não vou aqui hatear a Coimbra, tá? Pelo amor de Deus. Pois bem, se esse novo padrão de itens, e aí ele disse que não precisa ser apenas bonita e não só de Parintins, para ser item, tem que ter essa técnica, tem que ter esse profissionalismo, formado em dança, e disse todo o currículo da Coimbra.
E aí eu vou abrir um parênteses. Sabe por que as meninas de Parintins não querem ser mais itens? Porque as suas famílias não querem que elas sejam itens? Por conta do que disse Daniela Tapajós, do que revelou Daniela Tapajós. Do assédio moral, do assédio sexual. É por isso. Há muito tempo eu vou dizendo isso. Não é que as meninas de fora irão tirar o lugar das meninas de Parintins. Não é isso. As meninas de fora só estão onde estão porque as parintinenses deixaram uma lacuna, vagas abertas e disponíveis. Porque suas famílias não querem que as suas filhas passem por aquilo que Daniela Tapajós relatou. Que aconteça com elas o que aconteceu com Daniela Tapajós, segundo as palavras da Daniela Tapajós. É por isso. Não é porque as de fora, os itens de fora, vão tomar conta do espaço da parintinense. Não, não é. É a parintinense que está deixando o espaço vago. Há uma grande diferença, Menses Mello. E esse padrão que você defende é um padrão derrotado, ele nasce derrotado. Porque vejamos, se esse é o padrão que deve ter o garantido e o festival daqui para frente, da tecnicidade, do profissionalismo, então, em tese, ele tinha que ter bom resultado, né? Teria que vencer o padrão estabelecido, o padrão velho, o antigo. Não é verdade? Por que ele... Então, por que ele nasceu derrotado? Porque uma menina nascida em Parintins, na Francesa, que na dança é amadora, gabarita 90 pontos, 10, 30 em cada noite, 10 de todos os jurados, frente ao padrão que você colocou como o que será adiante. A necessidade do festival, do profissionalismo, da tecnicidade. Não era então para Valentina Cid perder? E por que ela ganhou? Gabaritada. Amadora. Cambrê de centavos. Não bailarina profissional. Por quê? Como explicar, então, que esse padrão velho ultrapassado venceu no item? Venceu esse padrão que foi tão enaltecido pela DGE. Hein, Menses? E aí surgiram as notas, as justificativas desse padrão defendido pelo Menses. É vergonhoso. É vergonhoso porque a DGE entrou numa pilha de transformar a Sinhazinha em bailarina. Essa culpa não é da Coimbra. Foi outra vítima dessa obsessão que a DGE tinha pela tecnicidade, pelo técnico, pelo profissionalismo. A desconstrução da Sinhazinha na arena foi algo repugnante de assistir. Muito pior do que aquele áudio infantil da primeira noite. Que eu acho que a escola da minha sobrinha do pré-escolar é até mais interessante do que aquilo.
Entraram numa tara, numa piração de que a Sinhazinha era uma bailarina e devia ser vendida como tal. Tá aí o resultado, tá aí as notas, tá aí as justificativas dos jurados. Saudação ao público e ao boi, boas e tal, mas faltou leveza nos movimentos. Olha o que vocês fizeram com a Coimbra Passar. Uma bailarina profissional. Pegar a justificativa de que faltou leveza nos movimentos. Olha, vocês podem até fingir de cegos, mas por falta de aviso não foi. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim, nossa, a Cine está surfando na onda. Não. Eu digo quando, viu, Mêncios? Eu digo quando foi que eu alertei sobre isso. Live da Tradição de 2021. Quando ela entra com roupa de ensaio para fazer a apresentação. Eu disse, olha, se o intuito era mostrar que ela era uma excelente bailarina, deu certo. Mas eu senti falta da Sinhazinha. E aí, desde lá, viu? Não tô falando isso de hoje, não. Desde lá eu vinha falando. Cuidado. Cuidado, olha. Não me ouviram, não quiseram me ouvir. E aí o padrão que vai estabelecer-se no festival, segundo o Mêncios Melo, ele já nasce derrotado. Porque perde para o padrão antigo de uma menina que nasceu em Parintins, que não é formada em dança, que não é profissional e que não é desde pequena bailarina profissional, é desde pequena a bailarina como toda filha de parintinense é, já nasce dançando boi. Ainda mais de uma família tradicional, herdeira de Rock City. Então ela já nasce com isso. Então, Mêncios, esse padrão nasceu morto e nasceu derrotado. E o culpado disso são vocês, da DGE, que tiveram um produto, uma joia na mão, chamada Valentina Coimbra. E em vez de lapidar essa joia, ela já estava lapidada, nem precisava lapidar. Era só deixá-la confortável no item. Imergi-la no item. Não tirar ela do item, como vocês fizeram durante toda a temporada e como foi feito de uma maneira surpreendente na segunda noite. Aqueles 2,9.9. A outra justificativa da primeira noite é que ela ficou pouco em cena. Bem, se ela ficou pouco em cena, o culpado é o presidente? Ou quem estava na arena, dirigindo o espetáculo? De quem é a responsabilidade pelo 9.9 da primeira noite, que deixou a Sinhazinha pouco em cena? Quem é o responsável pelo segundo 9.9? Pela falta de delicadeza nos movimentos. Porque o foco era apresentar a bailarina
E olha o contexto olha o contexto da apresentação. Na noite negra se apresenta uma bailarina branca que se desconstrói de sinhá para se mostrar a bailarina. Pelo amor de Deus, nem para fazer uma pesquisa e colocar representando, quem sabe, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio, do Brasil. Me foge agora o nome dela, mas foi mencionada no Carnaval esse ano. Nem esse link. Tudo bem que o jurado não foi por aí, mas até até o contexto não faz sentido. Mêncios, não há conjunção possível do verbo futuro e DGE. Não há, amigo. Desce daí. Desce dessa nuvem. Olha a realidade. Vê o que as pessoas estão comentando aqui. Vê o que as pessoas estão comentando, os torcedores estão comentando lá na tua entrevista que está disponível. Olha as mídias sociais. Vê a repercussão. A opinião pública está toda contra e reprovando a DGE. Volto aqui a dizer, não é possível que todos estejam errados e só você, só a DGE esteja certo. Você me disse na concentração que se o Garantido vencesse, essa vitória tinha um nome, e esse nome era Mêncios Melo. Por que na derrota não tem esse nome, Mêncios Melo? Por que o filho, quando vence, leva o nome do pai, mas quando perde, não leva? É pai da criança só no sucesso? Pelo amor de Deus. Nem pedido de desculpas. Colocou seu Antônio no fogo? Mêncios, amigo, se é que a gente ainda vai ser amigo depois de hoje. Não seja a Jade Picon do boi. Você quer mais uma resposta? Não bastou as demais? Você ainda quer mais uma oportunidade? Para ter mais uma resposta? Você acha mesmo que a torcida que a galera do Garantido vai aceitar você à frente do Garantido na parte artística? Que vai aceitar o retorno de uma DGE? Da DGE? Essa resposta foi uma resposta com letra maiúscula. Não é possível. Basta uma leve pincelada nas redes sociais para você ver como é que o povo está lhe chamando. Como é que o povo trata a DGE. O que o povo pensa da DGE. Não, vocês não erraram só em 3 itens, não. Vocês erraram no contexto. Vocês erraram no conjunto da obra. Por rancor, por egoísmo, pelo sentimento bélico. E não venham me dizer que não é sentimento bélico. Houve sim. E nada que é construído. Mêncios, isso é
é da natureza do universo. Nada que é construído em cima do ódio, do rancor, do sentimento de vingança, se sustenta de pé. Vocês caíram. A DGE caiu, se estabefou no chão. Fez algo, fez coisas positivas, fez, mas o negativo, olha o que a Dani Tapajós disse. Quem viu na arena a expressão, desde o ensaio técnico, a expressão da Edilene, e eu falei no grupo Rebuceteios que eu tenho, na hora eu disse, gente, a Edilene, e tá aí eles que não deixam mentir, né, Vinícius Souza? Né, Vinícius? Que não me deixam mentir, que eu disse, gente, a Edilene tá com a cara de poucos amigos aqui no ensaio técnico. Ela fez a apresentação dela e tá aqui do lado e daqui não sai, tá com cara emburrada. Algo aconteceu com ela. Na arena, ela se apresentou e lá a gente via que havia algo com a Edilene que não tava, sabe? A fisionomia dela, a expressão, o olhar. É o contexto, não são só 3 itens, Menses, pelo amor de Deus, cai na realidade. Sai desse multiverso, onde todo mundo está errado, só você que está certo. Todo mundo tem culpa e você não tem culpa. Não há futuro, artisticamente falando, que una com todo o diálogo do mundo DGE garantido, Menses Melo e companhia. É surreal a entrevista que você concedeu, Menses. Desculpa. É surreal. Outras justificativas surgiram, né? Surgiu a justificativa das alegorias, né? Falando de que a alegoria do Caprichoso estava ocupando todo o espaço cênico, mal acabada, e expressou aí que a alegoria do Garantido bem acabada. Esse jurado viu outro festival que não a grande maioria. A nota da Marcela Marialva era mais do que esperada. Eu comentei na live, na minha resenha da segunda noite, eu disse que quando ela vem para o central, ela faz o truque com o estandarte ok, de maneira perfeita. Quando vai para o garantido, ela faz o truque, mas não fecha o estandarte direito, porque tinha que apertar o velcro, né? E aí ela deixa a ponta, ficou solta, e quando ela vai lá para o terceiro jurado, na frente do Caprichoso, terceiro módulo jurado, ela já vai com o estandarte meio que aberto, e aí ele se enrola, o jurado descontou 1/10. A justificativa do João Paulo, pesadíssimo, inclusive, eu achei o jurado pegou pesado com ele, né, dizendo que ele sempre na mesma melodia, não fazia uma variação,
e que ele era o elo mais fraco do grupo, ou seja, do grupo musical no caso, né? Já que ele estava julgando o bloco A como musical. Então achei pesadíssimo. Me lembrei da jurada que falou aquele 9.7 da Galera Caprichoso em 2018 ou 19, 18, né? Do Garantido, aliás, cansado, do Caprichoso, né? Cansada e desanimada e cansada, né? Pegou pesado. Pesado. As notas do bloco C realmente elas não condizem muita coisa não. Bem, quanto tempo? De 1h16 de live. É isso que eu tinha a dizer por enquanto. Deixa eu falar a referência. O presidente Jean de La Barre efetuou o pagamento da turma do Galpão, né? Para os próximos dias e para a semana que vem, entra aí no agendamento de pagamento os artistas de ponta, os artistas de alegoria e figurinistas, para finalizar então 100% aí do seu povo, né? Dos seus trabalhadores. Sexta-feira o Garantido está prometendo pagar os caçauerés. O pessoal do Galpão também está a pagar, né? E aí, gente, essa questão é muito triste de pagamentos. Essa semana eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que trabalham com coreografia, os coreógrafos, que não receberam só a primeira parcela, não receberam. O pessoal da comunicação também recebi, pedindo, olha, Cínio, dá uma força pra gente, que a gente não recebeu, e a pessoa até brincou, não tão cedo a gente vai ver esse dinheiro. Dá essa força pra gente aí, da comunicação do Garantido. Não recebeu. É sobre isso. Quero agradecer imensamente a todos pela participação, pela audiência. Você que compartilhou a live, muito obrigado. Você que curtiu também, muito obrigado. Você que se tornou aí um seguidor do Portal Fest Norte, muitíssimo obrigado. De coração. E a você que contribuiu com o Pix de incentivo, que Deus lhe proteja, lhe dê cubra de bênçãos, é melhor pedir do que roubar. Não é esse o ditado? Muitíssimo obrigado, que você tenha em dobro ajuda o Pix de incentivo que você enviou, tá certo? Meu muitíssimo obrigado. Até a próxima edição. Algo me diz que até domingo vai haver mais edições extraordinárias, porque a vida do Pé Reché não está sendo fácil desde do resultado do festival, né? Ok? Um beijo a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!